Vamos lá, pessoal, vamos lá. O pessoal do time aqui já está se movimentando também para a gente poder ir conversando aqui e a gente poder avançar hoje, tá? A ideia hoje, de fato, é a gente trazer um conteúdo de valor para vocês que, de fato, vai agregar na operação. Então, eu vou compartilhar minha tela, eu tenho um material para estar compartilhando com vocês e a gente vai, de fato, conversando junto dele, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu só permito aqui, eu quero dar boas-vindas para todos vocês. Até agora somos em 16, tenho certeza que somos em 16 pessoas que estão, de fato, comprometidas em ter mais resultado no digital. A gente já faz todos os dias. Eu quero me apresentar antes de qualquer coisa. Eu me chamo Pietro, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não conversou comigo. Normalmente eu estou no dia a dia, eu de vez em quando apareço ali no Instagram também. Eu sou diretor da Arpia, um dos fundadores, e algo muito importante. Eu estou nesse mercado de lazer como um todo, antes mesmo da Arpia existir. Vocês provavelmente conhecem tanto a Jetpool quanto a Aquece, que são dois grandes parceiros nossos aqui da Arpia. E antes mesmo do CNPJ da Arpia sequer estar aberto, eu já atendi a eles. Então, o que eu vou estar trazendo aqui para vocês é exatamente o que a gente veio aprendendo nos últimos 5 a 6 anos, tá? E qual que é o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês? É justamente como que a gente pode gerar demanda qualificada para as lojas de piscina. Porque eu sei que muitos de vocês já investem em anúncios e no final das contas não estão tendo resultado. Ou muita gente está chegando no WhatsApp, ou tem gente desqualificada que não está fechando venda, e a gente sabe que isso não serve de nada. No final das contas, a gente precisa vender mais, e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Então vamos lá. Como que a gente gera demanda qualificada para as lojas de piscina no nosso dia a dia? A gente tem que entender algumas coisas para a gente poder avançar de fato nesse assunto. E antes disso, a gente precisa alinhar alguns pontos que são muito importantes e são, assim, fundamentais para que a gente possa, de fato, estar falando sobre esse assunto. O mais importante de todos, que a gente vê todos os dias aqui na Arpia, o WhatsApp cheio, o WhatsApp, e prestem muita atenção nisso que eu tenho para falar para vocês. O WhatsApp cheio, ele não significa mais vendas. E é difícil a gente conseguir colocar isso para dentro da nossa operação e entender que o WhatsApp cheio não necessariamente significa que eu tenho um lead bom dentro dele. O que eu tenho que trazer é, de fato, um lead qualificado. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Por quê? Porque o lead ruim, o lead que só lota o nosso WhatsApp, ele toma tempo no meu comercial. E eu prefiro o meu comercial incomodando o cliente qualificado do que o meu comercial perdendo tempo com gente que não tem que perder tempo, com gente que vai estar me comparando com o piscineiro da garagem. E eu não quero competir com esse cara. Esse cara não é nosso concorrente. Então, o que a gente quer? A gente quer justamente atrair gente com perfil ideal de compra. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Por quê? Porque se a gente estiver anunciando desse jeito, se a gente estiver anunciando produto por R$ 9.000, a gente vai estar competindo com gente que está fazendo piscina na garagem. E a gente não quer competir com esse cara. Como é que a gente vai vender uma piscina de 8 metros a R$ 9.000 e entregar LED azul, uma cascata e uma hidromassagem? Isso não existe. Todo mundo, agora nós somos até em 28 pessoas aqui. Essas 28 pessoas que estão aqui sabem, isso não existe. E a gente não pode entrar nessa briga, a gente não pode entrar nessa comunicação. Porque se a gente entrar nessa briga de preço, a gente vai estar brigando com esse cara. Com esse cara que está vendendo a partir de R$ 9.000, vai estar lotando o WhatsApp dele de contatos e não vai estar vendendo para ninguém. Então não é isso que a gente quer. A gente está aqui porque a gente não quer isso acontecendo na nossa operação. Então a gente tem que deixar isso muito claro, que anúncio genérico, ou seja, um anúncio como esse que está aqui na tela, que fala de 3 a 8 metros em promoção, tá, por R$ 9.000. Legal, eu sou Pietro, eu vou chegar, eu vou chamar essa loja e vou dizer, eu quero uma piscina de 8 metros por R$ 9.000. Mas isso não paga nenhum material. E aí a gente vai fazer como? Fazendo genérico dessa forma. Ou até mesmo, só com promoção, a gente tem que entender que a nossa comunicação, a comunicação das nossas empresas, principalmente quando a gente está fazendo publicidade, ela vai nos posicionar. A gente naturalmente, como consumidores, a gente já sabe que tipo de comunicação e que tipo de empresa vende o quê. A gente sabe que as Casas Bahia vai ser um lugar onde tu vai comprar um móvel que vai durar 2, 3 anos pelo menor valor possível. Então a gente tem que sair dessa comunicação de promoção e, de fato, a gente focar em quem de fato pode comprar da gente. E a gente vai entrar melhor nesses detalhes sobre como comunicar com essa pessoa no dia de hoje. Mas a gente tem que já entender desde já
que a nossa comunicação, ela não pode ser em cima de preço. A nossa comunicação tem que ser em cima de valor. Esse material que eu estou aqui, eu vou mandar para vocês depois ali no grupo. Todos que estão aqui estão ali no grupo. Eu vou mandar. E esse quadrinho que está aqui nessa minha imagem, por favor, imprimam e entreguem para o comercial de vocês. Porque isso aqui é de grande valor. Porque no momento em que a gente para de disputar pelo cliente que está comparando apenas o valor, a gente de fato vai estar falando com o cara que quer confiança, ou com a pessoa que de fato vai ter espaço para a gente poder negociar e mostrar o que de fato tem valor numa venda, o que de fato a gente pode oferecer de diferencial. A gente vai sair dessa guerra de, o piscineiro lá do outro lado me ofereceu essa piscina aí de 6x2 mais barata. Sim, legal, 6x3, 6x2, o que quer que seja, muito mais barata, R$1.000 mais barata. Sim, ok, mas e a obra que ele vai estar te entregando? Essa obra que ele está te entregando, tem o piso feito direito? A piscina, qual que é a espessura dessa piscina? Quanto tempo de garantia? É a fábrica que fez essa piscina, por acaso ela tem algum processo estabelecido? Ou é uma pessoa ali com uma pistolinha de fibra fazendo piscina no dia a dia ou dentro da garagem dele? Porque essas duas empresas são muito diferentes. E o consumidor que está querendo comprar uma piscina e não está querendo dor de cabeça, e esse cara existe, porque a gente fala com eles diariamente, ele está disposto a pagar R$2.000 a mais. E a gente sabe, das 30 e tantas pessoas que estão aqui, tem muita venda que a gente está perdendo que não é por 5, 6 mil reais, não é por 10 mil reais. Às vezes é por 2. Mas é 2 porque a pessoa muitas vezes não viu o valor do que a gente está oferecendo. Porque ela está ainda comparando banana com banana. E se tu compara só banana com banana, é tudo igual. Mas a gente tem que, de fato, fazer o nosso posicionamento passar a nossa diferenciação. Para que a gente tenha uma margem saudável na nossa operação, para que a gente tenha diferenciação clara. E para que também esse cliente queira comprar mais vezes da gente. A gente sabe que uma compra, ela muitas vezes representa o primeiro contato que o cliente tem com a nossa marca. Mas ele pode ter diversas. A gente está em junho. Quantos clientes vocês poderiam estar vendendo no trocador de calor? Isso só existe quando existe fidelização, quando existe valor, quando de fato existe um relacionamento acontecendo entre as marcas. Então a gente tem que virar a nossa página e saber se comunicar. Olha aqui, por exemplo, eu quero trazer como exemplo para provocar vocês nesse momento. Eu tenho duas imagens muito diferentes aqui. Uma de um vídeo, é um print de um vídeo, e o outro, justamente aquela imagem que eu trouxe aqui para vocês anteriormente. Uma falando a partir de R$9.000, tá? Piscina de 8 metros, eu quero uma piscina de 8 metros por R$9.000, tá barato, vamos comprar, vamos fazer o Pix. E a outra mostrando um vídeo bem produzido, com um bom áudio, com um bom espaço, uma pessoa que bota a cara, porque isso é importante, somos todos seres humanos e nos conectamos com seres humanos. Então, esse vídeo da direita da minha tela, esse vídeo onde, deixa eu só ver que a Daine falou que meu som tá baixo. Se mais alguém perceber, eu tento fazer alguma alteração aqui, tá? Qualquer coisa eu sigo. Mas o que eu quero trazer no final das contas é que o nosso posicionamento, ele começa da forma como a gente chega para o nosso cliente no final das contas. Então, quando eu falo com o meu cliente única e exclusivamente que a minha piscina, ela custa a partir de R$9.000, é completamente diferente de eu mostrar para o meu cliente que eu sou uma pessoa bem apresentada, que eu tenho uma loja que de fato pode receber essa pessoa muito bem e que, novamente, eu posso vender segurança para essa pessoa. A gente tem que entender que a gente não está vendendo um casco, a gente não está vendendo um monte de fibra, a gente não está vendendo polímero, a gente está vendendo um sonho, a gente está vendendo lazer, a gente está vendendo no final de semana de uma família. E o final de semana de uma família precisa ter confiança. Aposto que todos que estão aqui amam mais do que tudo a família. E a família de vocês talvez valha tudo, valha mais do que R$2.000, que é o diferencial da venda que vocês estão perdendo muitas vezes. Mas por quê? Porque a gente não passa valor para o nosso cliente. Porque o valor que a gente tem, porque o que a gente de fato representa para o mercado, a gente não está falando para ele, a gente não está chegando até lá. Por quê? Porque muitas vezes a gente está se inspirando nessa imagem aqui do a partir de 9.000 e querendo competir com esse cara, quando na realidade o nosso público é outro, o nosso público quer se sentir seguro em comprar com a gente. E sentimento
é algo muito importante no ser humano. A gente tem que saber fazer com que a pessoa se sinta segura em conversar com a gente, em nos chamar, ou saiba que a gente não é a empresa que vai atender ela pelo preço mais barato. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Preço é posicionamento, não tem problema nenhum em a gente perder venda. Lembrando no que eu trouxe no início da nossa conversa, até porque eu sei que nosso público aqui ele vai se reciclando. A gente tem que entender muito bem que o WhatsApp cheio é extremamente diferente de WhatsApp com oportunidades de venda. Eu vejo todo dia empresas que recebem 100 contatos na semana e vende para 1. E qual que é a graça disso? Eu prefiro que tu receba 20 e venda para 5. Tu vai atender o cara melhor, tu vai dar mais atenção, tu vai fidelizar ele melhor e provavelmente a venda vai sair melhor. Então, o foco tem que ser esse, a gente tem que saber que o posicionamento ele tem que ser intencional, e sendo intencional, a gente vai de fato atrair o nosso cliente ideal. Então, parando de brigar por preço. E como que a gente faz isso? Segmentando. O nosso criativo segmenta, gente. A gente tem que entender isso. Se o nosso criativo é genérico e ele fala de promoção, ele vai ser só mais um. Agora, se o nosso criativo de fato tem contexto, ele vai trazer o cliente certo, ele vai filtrar os curiosos, ele vai posicionar a nossa empresa, ele vai reduzir o tempo de negociação. Porque uma coisa é eu dizer para a pessoa, te vendo uma piscina. Outra completamente diferente é tu falar, eu entrego a tua piscina pronta em 15 dias e pronta para que tu possa já aproveitar no inverno, num dia de calor, apesar de ser inverno, porque a tua piscina vai estar aquecida. São coisas completamente diferentes. E provavelmente tu vai estar falando de uma venda de 15 mil e talvez no outro tu esteja falando de uma venda de 40. E o que mudou? A empresa é a mesma, o escritório é o mesmo, talvez a piscina seja a mesma. Por favor, Wesley, exatamente onde tu acabou de digitar é onde tu pode fazer as perguntas. Então, gente, a gente tem que saber que a nossa comunicação ela tem que ser intencional. Talvez uma das palavras que a gente possa levar dessa nossa conversa aqui hoje, eu quero que seja a conversa justamente até, Wesley, para que tu possa trazer as tuas dúvidas e a gente possa fazer disso uma conversa, é intencionalidade, gente. A gente tem que se posicionar de forma intencional. A gente não está aqui de forma amadora, de forma a fazer por simplesmente fazer. O fato de eu estar aqui com a câmera borrada, mostrando um pouco o escritório, é intencional. O fato de eu estar de camisa e não estar de bermuda e camiseta é intencional. Todas as comunicações da Arpia que vocês viram até hoje são intencionais, justamente para que estejamos aqui hoje, num dia de Copa do Mundo, 18 horas e 12 minutos. Todos vocês, 52 pessoas nesse momento, podiam estar muito bem tomando cerveja e, sei lá, no sofá com alguém. Mas não, estão aqui falando e escutando sobre piscina. O que provavelmente vocês escutam há mais de 10 anos. Por quê? Porque a gente tem uma intenção clara, que é vender mais. Eu só vou te mutar aqui, Marcos, por gentileza, ou até os moderadores que estão aqui na live, se puderem mutar ou reverem a configuração, para a gente poder entender isso melhor, pessoal, e deixar isso o mais claro possível. A nossa venda, ela começa muito antes do nosso WhatsApp. Muito antes. O WhatsApp, ele vai ser só a ponte. O WhatsApp, ele vai ser a ponte que vai receber o contato. O WhatsApp vai, de fato, fazer com que esse contato chegue até nós e a gente consiga negociar com ele, trazer os pontos relevantes e entender a dor dessa pessoa. E olha só, como o que eu trouxe para vocês até agora é o que está aqui. O criativo filtra, a oferta nos posiciona, e quando a gente está falando de oferta, isso é muito importante, a gente sempre tem que lembrar. Oferta não é promoção. Oferta é o que o teu produto oferece, o que a gente oferece como empresa. Isso é uma oferta. Promoção é 12 vezes sem juros só hoje por 10 mil reais. Isso é promoção, mas a gente não está aqui para fazer promoção, porque, novamente, a gente tem que focar em margem. E o nosso atendimento continua. Obviamente que a gente tem aqui, nessa parte de atendimento, a gente tem um tópico a ser explorado gigantesco, que a gente já explorou numa live anterior, e a gente vai explorar em outras lives sobre como tratar essa pessoa que vai chegar até nós. Mas hoje, focando nas questões de geração de demanda comercial. Por quê? Porque a piscina, ela não é uma compra pequena. A gente tem que lembrar muito bem disso. O cliente, ele não está comprando, novamente, só um casco. Quando a gente está falando, a gente foca bastante na nossa conversa sobre piscinas de fibra convencionais, né, que são
uma grande parcela do mercado e é onde está boa parte da carnificina desse mercado também. Mas a gente sabe que existe a parte de construção, a parte de vinil, a parte de fibra revestida, que a gente sabe muito bem que isso está vindo com muita força ultimamente. A gente, inclusive, viu isso nascer dentro da Aquece alguns anos atrás. A gente está falando muitas vezes de um valor que se assemelha ou até mesmo passa do valor de um carro. E a gente sabe que isso é um valor imobilizado, onde sim pode gerar uma valorização do imóvel de uma pessoa? Pode. Então a gente tem que saber o quão sério isso é, a gente tem que tratar isso com muita seriedade. A gente não pode se comunicar da mesma forma como se a gente estivesse vendendo uma commodity. Porque commodity, ok, aí é briga de preço, aí é quem faz mais barato leva. Aí vira leilão. Um leilão ao contrário, né? De quem paga menos, ou quem vende por menos. Então, não faz sentido a gente entrar nessa guerra. Porque a gente tem que entender que o que a gente está vendendo não é a fibra, não é a piscina, não é um casco de fibra cheio de água. É um sonho. Tem muita gente que constrói a casa dela e o próximo sonho é ele ter uma piscina para poder curtir com a família. Então a gente precisa entender isso e se conectar com o ser humano do outro lado, para que a gente também possa comunicar esse sonho para ele. Porque esse sonho ele pode estar atrelado a muitos medos. Você sabe muito bem, mas assim, muito bem, muito melhor do que eu, inclusive. Quantos problemas de obra existem em piscina? Quantos problemas de piscina com bolha? Quanta piscina rachando? Quanta piscina estufando embaixo porque o solo não foi preparado da maneira correta? E quantos de vocês estão comunicando isso para o potencial cliente de vocês? Não adianta a gente só falar de preço. Preço é importante, claro que é importante, a gente bota preço ali no anúncio, porque aí com o preço a gente minimamente dá uma filtrada no cara que está chegando até nós. Mas, porra, o medo vende. Gente, a gente tem que entender isso, o medo vende. Muita gente fala com a gente aqui porque está com medo de não vender, tá com medo de fechar as portas, de que precisa vender mais, está com medo. E vocês também podem vender dessa forma. Pô, instalação mal feita, uma tubulação mal instalada, uma piscina com vazamento. Tenho certeza que tem gente aqui dentro que faz piscina de alvenaria. E uma piscina de alvenaria com rachadura. Olha o tamanho do problema. Tem que desfazer tudo. Olha a força desse argumento. A gente trazer de fato para o nosso cliente de que ele vai ter que desfazer absolutamente tudo, a não ser que ele confie numa empresa que tem, por exemplo, 20 anos de experiência e nenhum problema com reclamação. Isso, novamente, eu quero trazer isso para provocar todos que estão aqui. Isso vale 5 mil reais numa obra de 70? Isso vale 5 mil reais numa obra de 50? Ou isso vale 3 mil reais em a gente ter certeza que a piscina que a gente está oferecendo de fibra convencional é de fato de uma empresa séria, que de fato leva a sério os processos de qualidade, que de fato leva a sério o que eles constroem, porque é isso que a gente tem que comunicar para a pessoa. Senão a gente vira todo mundo do mesmo. E daí vai todo mundo competir por commodity, todo mundo vai competir pela quem vende a piscina mais barata. Então a nossa comunicação, ela precisa fazer com que o cliente se sinta seguro em conversar com a gente. E não simplesmente conversar com a gente porque ele quer, eu quero uma piscina, e eu vou conversar ali com eles. Então, a gente tem que se posicionar muito bem. A gente tem que saber se posicionar de forma intencional, mais uma vez trazendo esse ponto, para que a gente de fato se comunique da nossa forma. A gente tem que ser a gente tem que ser a nossa empresa, a gente tem que ter a nossa cara, a gente tem que de fato colocar o nosso produto, colocar o nosso diferencial, colocar os nossos critérios, saber o porquê a gente faz o porquê que a gente faz e comunicar isso. O porquê que eu tenho que fazer uma visita técnica e entender o pré-obra antes do meu cliente, antes de fato te vender essa piscina. Porque eu de fato tenho que te oferecer segurança. Então a gente tem que sair da mesmice de poder fazer, por exemplo, criativos como esse, que é tudo igual. Essa semana eu devo ter visto uns 10 desse. Tudo igual. Só muda o preço e muitas vezes muda a marca. E aí? Qual que é a diferença? Na cabeça de vocês, tá? Vocês estão ali na casa de vocês, no Instagram, rolando para cima, vendo vídeo de gatinho, vendo vídeo da Copa, vendo vídeo de bebida, vendo piada, vendo o que quer que seja. E aí aparecem esses três anúncios. Qual que é a diferença entre eles, além do preço? Não tem nenhuma, né? Tá. Não.
Um botou a foto da taça e o outro não botou. Tá, e aí? E o que para um consumidor, que diferença isso faz? Não faz diferença nenhuma. Então, assim, além disso, não trazer absolutamente nenhum ponto de diferenciação para o nosso cliente, isso está nos colocando numa vala comum de ser mais um. E a gente está disputando pelo ativo mais caro do nosso consumidor, que é o tempo. A gente está justamente falando com o nosso cliente através do Instagram e do Facebook, e a gente está interrompendo o tempo dele. A gente tem que chamar a atenção de uma forma única. Talvez vocês estão aqui, neste momento, às 18 horas e 20 minutos de uma quinta-feira, falando comigo, porque eu chamei a atenção de vocês justamente através de um vídeo. Mas por quê? Porque se eu fizesse uma imagem como essa aqui, live rumo ao Hexa, às 18 horas de uma quinta-feira, vocês provavelmente teriam ignorado. Ou talvez vocês teriam clicado de curioso e não estaríamos aqui em 47 pessoas nesse momento. Então, levem também a Arpia como exemplo e entendam que a nossa comunicação ela tem que ser social. Quando a gente está numa rede social, Wesley, na sequência eu vou responder a tua dúvida, tá? Quando a gente está numa rede social, a gente tem que entender o porquê desse nome, né? Rede social. Pô, eu acho que tem social ali no nome. Então a gente precisa ter cara, a gente precisa ter rostos, a gente precisa de fato posicionar a nossa empresa de forma clara. O que eu ofereço, para quem eu ofereço? Quem são meus clientes satisfeitos? Quais são os projetos que eu estou fazendo? Porque piscina por piscina todo mundo tem. Piscina por piscina, em um raio de 500 metros aqui do escritório, tem 5 lojas. E eu vou lá, tá? Tiro a foto de uma piscina, vou na outra, tiro a foto de uma outra. E aí? Que diferença tem? O que aquele dono lá tem de diferente do outro? Talvez o dono de uma Splash aqui pertinho não tenha a experiência que o dono de uma outra loja que tem aqui perto é a Casa e Lazer. Que uma Casa e Lazer tem. E onde é que está isso sendo comunicado? Ou a gente está só mostrando o produto? A nossa rede social, ela precisa ser social. Ela precisa ter pessoas, porque pessoas se comunicam com pessoas a todo tempo. Pessoas têm que se conectar com pessoas. E a gente sabe isso, inclusive, na Arpia. Os vídeos que melhor funcionam para a Arpia nesse momento são os vídeos onde a gente aparece. A gente pode fazer a mesma promessa, o mesmo convite para essa live, hoje, às 18 horas. Mesmo grupo de pessoas, mesma segmentação, mesma comunicação. Uma por vídeo e outra de estático. A de vídeo vai performar melhor. Por quê? Porque quando a gente está aqui no celular, rodando o nosso feed infinito, a gente vai parar para ver uma pessoa. E não necessariamente vai parar para ver uma imagem rumo ao Hexa, que a gente vê umas 10 por dia. Então a gente tem que entender que o nosso posicionamento na rede social ele tem que ser social. Isso não quer dizer que vocês têm que aparecer, mas alguém tem que aparecer. Então é importante que alguém apareça e é importante principalmente para que a gente consiga ter cara. Essa imagem que está aqui do lado, atenção Itaúna e região, é um criativo de um parceiro nosso aqui da Arpia hoje. Com a melhor imagem? Não tá. Tá com o melhor áudio? Também não tá. Tá com a melhor iluminação? Não tá, porque tu pode ver pela sombra do boné que ele gravou de meio-dia. Mas é um vídeo, mostra as pessoas, começa com uma dor clara, com uma localização, falando especificamente Itaúna e região, mostra a solução que essas pessoas estão trazendo, ou seja, mostra as piscinas, traz o contexto, a região, o prazo, o preço, o benefício. Nesse caso, eles estavam oferecendo piscinas de diferentes tamanhos por preços especiais e chama essa pessoa, de fato, para conseguir comprar da gente. Então, é muito importante como um compromisso que se tem com o resultado, é muito importante que se faça coisa nesse sentido, que se faça comunicações nesse sentido, para que de fato a gente possa mostrar para o público que vai estar recebendo que eles podem confiar na gente, que a gente tem diferencial ou novamente, para que minimamente a gente consiga a atenção dessas pessoas, gente. A gente tem que entender, e eu sou muito grato a vocês que estão aqui, que estão de fato aqui
prestando atenção. Eu tenho o ativo mais precioso de vocês, é por isso que eu estou aqui também às 18 horas e 24 minutos, quando eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu sou grato a vocês que estão aqui nos ouvindo e sabendo que vocês podem melhorar esse jogo. Por quê? Porque vocês estão me dando o ativo mais precioso de vocês, que é o tempo. Então vocês têm que saber e entender que esse ativo ele é caro. Então vocês têm que dar motivo para essa pessoa poder ouvir vocês. Começa chamando a atenção dessa pessoa, trazendo o que de fato é o diferencial de vocês. Se vocês estão em promoção, que vocês possam também oferecer promoção, porque não tem problema em fazer promoção. Pode ser um gatilho de venda, mas não pode ser esse o único argumento. No momento que esse é o único argumento, a gente vira commodity. Então, a gente tem que entender que a gente precisa disputar por essa atenção do nosso cliente. A gente precisa, de fato, aparecer para ele e comunicar com ele. Porque se a venda é em Caxias do Sul, que é onde eu estou nesse momento, eu tenho que falar Caxias do Sul, piscinas instaladas em Caxias do Sul, atendimento na Serra Gaúcha. A região aproxima, minimamente. Se eu falo para vocês, empresários, eu tenho uma live. Ou se eu falo, empresário do ramo de piscinas, qual dos dois vai chamar mais a atenção de vocês? Eu tenho certeza absoluta que é o empresário do ramo de piscinas. E dessa forma, da mesma forma, você quer instalar uma piscina, ou você que quer instalar uma piscina em Caxias do Sul, você que quer instalar uma piscina em Itabuna, você que quer instalar uma piscina em Belo Horizonte, você que quer instalar uma piscina onde quer que seja. Eu tenho certeza que tem gente aqui do Brasil inteiro. Então, com certeza, a gente tem cidades diversas e a gente pode também estar explorando isso. A gente tem que entender novamente esse ponto. A gente precisa fazer com que as coisas fiquem claras. A gente precisa ser direto. A gente precisa, de fato, estar falando sobre o assunto que a gente quer falar. A gente não pode ser prolixo e chegar, eu tenho um produto muito especial, sou excelente no que eu faço, eu tenho 10 anos de experiência. Tá, e o que isso quer dizer? No final das contas, o que isso quer dizer? Que tudo isso, tá, legal, eu tenho produto especial, tenho 10 anos de experiência, mas e daí? E o que isso quer, que isso vai trazer de benefício para o teu cliente? Vai trazer mais segurança? Legal, então, eu tenho uma piscina para te vender, eu até hoje não tive nenhuma reclamação. Os produtos que eu utilizo são todos baseados em norma BNT e a empresa que eu instalo, ela tem ISO 9001 para garantir que cada uma das piscinas saia exatamente dentro do padrão para que tu não tenha nenhuma dor de cabeça. São duas comunicações completamente diferentes. E a gente tem que muito mais se espelhar na segunda do que na primeira. Porque se a gente está vendendo o sonho de uma pessoa, a gente tem que estar vendendo também a segurança de que esse sonho vai acontecer sem necessariamente essa pessoa ter problemas. Porque essa comunicação ela tem que estar clara, ela tem que estar uníssona em todos os nossos pontos. Porque, trazendo até como exemplo essa imagem, o que o cliente vê não é necessariamente o que a gente entrega, mas o que a gente entrega é o que vai dar segurança para ele. O cliente muitas vezes vê a casca de água ali cheia, mas a gente sabe que tem muito mais por trás disso. E é justamente isso que a gente precisa comunicar. E aqui eu trago um exemplo bem simplório mesmo, do que a gente fala no dia a dia. O que o cliente vê é o design, mas o que a gente entrega é a engenharia. E tem muita tecnologia por trás de uma engenharia bem aplicada. Tem muita engenharia por trás de motobombas bem dimensionadas. Tem muita engenharia por trás de um filtro bem dimensionado. E a gente sabe muito bem que tem marcas muito grandes por aí que fazem uma super propaganda do seu filtro importado que não filtram nada. E por que a gente não está falando isso para o nosso cliente? Seja no nosso WhatsApp, seja na nossa comunicação. Que a gente não quer, daqui a pouco, eu não quero falar mal de ninguém. Ok, tudo bem, tá tudo certo, fala bem de ti. Tu não tá mentindo. O meu filtro é dimensionado para o tamanho da tua piscina. Não, tu não tá falando mal de ninguém, tu tá falando de ti. E por que não está sendo feito? No processo. Seja no processo comercial, depois que o cliente já chegou, seja no processo de comunicação propriamente. A gente tem que entender que cada uma dessas variáveis é uma variável a mais para construir o sonho ou o pesadelo do nosso cliente. Novamente, porque cada um de vocês que está aqui sabe muito bem o problema o problema que pode dar dentro de uma piscina, o problema que a gente pode ter, porque os benefícios que a gente oferece para o nosso cliente, eles têm que ser muito maiores do que o desconto. Desconto qualquer um pode dar, e pode ser uma super arma de venda. Vou te oferecer um desconto de 5% se a gente fechar até o final dessa semana.
Pô, legal, estou precisando bater meta, vou oferecer 5%, vou bater minhas metas. Mas agora, uma instalação rápida, um prazo definido e cumprido, porque a gente sabe que tem muita gente aí dizendo, não, em 15 dias a tua piscina está pronta, mas demora 2 meses para instalar, aí some, aí ninguém vem. Uma visita técnica de fato bem feita, bem apresentada, onde não seja uma pessoa mal apresentada que não tem conhecimento que vai lá fazer. Uma garantia clara, tanto do lojista quanto da fábrica. Tu poder oferecer isso para o teu cliente. Dizer, ó, Pietro, é o seguinte, realmente, essa piscina que eu estou te oferecendo, ela é 2, 3 mil reais mais cara, mas a fábrica que produz esse casco, ela te oferece 15 anos de garantia. Essa garantia tu não vai encontrar em lugar nenhum no mercado. E eu tenho certeza que se tu instalar uma piscina com 15 anos de garantia, por muito tempo tu não vai ter dor de cabeça nenhuma, porque eu vou estar te oferecendo todo o suporte necessário, e se qualquer coisa der errado, eu levo o Munk lá, tiro a piscina e coloco outra no lugar imediatamente, porque a fábrica me dá respaldo para fazer isso. A equipe própria, eu tenho uma equipe própria para te atender. Eu vou te atender de forma perfeita. Eu não vou ficar delegando a obra para um terceiro. Eu não vou ficar dependendo de mestre de obra que vai desaparecer na sexta-feira de meio-dia e vai reaparecer na quarta-feira. Isso se não tiver previsão de chuva, porque se tiver previsão de chuva, esquece. Ninguém vai aparecer. Ou até mesmo a gente poder oferecer alguma coisa a mais para o nosso cliente. Um kit de acessórios, a gente poder oferecer uma cascata, poder oferecer um jato. Claro que tudo isso vai necessariamente ao encontro, né, da nossa organização e das nossas possibilidades comerciais. Mas tudo isso que a gente está trazendo aqui, trazendo como exemplo a nossa comunicação e a nossa geração de demanda, ela tem que estar linkada também com a nossa conversão. Tem que ser uníssono. No início da minha apresentação eu trouxe para vocês. A gente tem que nosso criativo ele tem que filtrar e ele vai ser o primeiro ponto, o primeiro passo para a nossa venda acontecer. A nossa venda só vai acontecer de maneira clara, de maneira previsível e de fato de uma maneira lucrativa se o nosso criativo estiver fazendo o trabalho dele. Porque se o nosso criativo estiver disputando por preço, único e exclusivamente, a nossa venda vai estar toda truncada. A gente vai estar querendo vender valor para um cara que única e exclusivamente chegou para o preço. E aí tudo isso que está aqui na tela, a equipe, a condição, os acessórios, a instalação, a garantia, não vai valer de nada. O cara veio até mim por conta de preço. Ele não quer saber da visita técnica. Ele quer saber que a piscina de 10 mil do garagista é mais barata que a de 12 que eu estou oferecendo. E aí não tem graça. E aí eu não tem como fazer negócio dessa forma. Então a gente precisa necessariamente saber o que a gente vai estar oferecendo. Para além da piscina, para além do casco, a gente está oferecendo um sonho. A gente está, de fato, oferecendo o sonho para uma família. É muito mais do que uma piscina. E aqui eu vou até diminuir um pouquinho o ritmo, esperar vocês pegarem o celular para que vocês possam ler esse QR Code. Dentro desse QR Code estão alguns vídeos, alguns criativos, alguns materiais que a gente já utiliza no nosso dia a dia aqui na Arpia. Existem materiais de alguns parceiros nossos aqui dentro, onde já são ofertas validadas, já são algumas questões com filtros de curiosos, já são criativos com alguns benefícios, criativos com regiões, criativos com provas reais, criativos que de fato estão humanizando as marcas que a gente tem tido como parceiras aqui dentro da Arpia, tá? Então, vocês podem se inspirar nesses criativos, obviamente vocês não precisam seguir a risca, tudo que está aqui, vocês podem pura e simplesmente olhar, entender o que foi feito, entender a lógica por trás disso e replicar. Obviamente, e isso é algo muito importante, e eu preciso que todos vocês que estejam aqui saiam com isso muito claro. A gente não pode levar como métrica principal de sucesso a quantidade de contatos. A métrica de sucesso é o custo de aquisição de cliente mais baixo possível. A gente não pode olhar para o nosso WhatsApp cheio de contato e achar que isso é bom. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu já vi um monte de empresa, diariamente eu vejo empresas que recebem centenas de contatos e não estão vendendo bem, porque os criativos não estão comunicando com as pessoas certas. Novamente, a gente pode gerar 100 contatos e vender para uma pessoa. Isso é horrível. Ou a gente pode gerar 20 contatos e vender para 5.
o nosso comercial vai ter mais tempo para atender, vai poder dar mais atenção, o nosso comercial vai de fato poder fidelizar aquela pessoa e a gente vai ter uma venda, além de mais lucrativa, a gente vai ter um relacionamento, onde a gente de fato vai poder construir com essa pessoa um relacionamento. E aqui a gente chega num dos pontos que eu mais gosto, honestamente, que eu mais gosto dessa apresentação. Por que eu vou trazer um exemplo esdrúxulo a nível Brasil? Por que a Virgínia é a Virgínia no Instagram? Porque ela tem atenção. E é sobre isso que a gente está competindo. Tudo que a gente falou até agora, a gente está competindo pela atenção de alguém. Absolutamente tudo que a gente falou. A gente pode falar de diferencial, a gente pode falar de promoção, a gente pode falar do que quer que seja. Tudo o que falamos até agora, estamos competindo pela atenção de alguma pessoa, que vai estar no celular, que muitas vezes vai estar em casa, num momento de relaxamento, e a gente vai ter que, de alguma forma, interromper aquele momento dela e trazer ela para uma possível oferta comercial. A gente interrompe as pessoas. Isso é muito importante, porque não necessariamente a pessoa vai estar pesquisando no Instagram por piscina. A pessoa que vai estar pesquisando por piscina vai estar pesquisando no Google. Principalmente porque normalmente as pessoas que compram uma piscina não são da geração mais nova, não são da geração de 20 anos de idade. Normalmente tem mais de 30 a pessoa que procura por uma piscina. Então o que ela vai fazer? Ela vai entrar no Google e digitar piscina de fibra Caxias do Sul. Aqui eu fiz uma pesquisa baseada em Caxias do Sul por ser onde eu tô. E por que a gente não está ali? Porque talvez a gente não saiba como estar ali, ok, existe, essa é uma resposta e tem solução para isso. Mas por que isso não está no nosso radar? Porque talvez a gente queira só aparecer e ter um postzinho bonito ali, feito por IA, ser igual a todo mundo e ficar disputando por preço? Ou porque a gente quer saber que tem 100 pessoas chamando o nosso WhatsApp e que ninguém está fechando? Por quê? Eu prefiro, Pietro, prefiro 1000 vezes botar aqui que o meu custo por lead seja mais alto, mas que esse lead seja muito melhor. Que de fato a pessoa esteja chegando para mim. Se eu, por exemplo, estivesse vendendo por uma piscina de alvenaria, que eu estivesse na primeira posição no Google. Pô, piscina de alvenaria, a pessoa pesquisou, ela parou o que ela estava fazendo, ela foi no Google e ela pesquisou piscina de alvenaria, ou comprar piscina de alvenaria. A gente quer o quê? A gente quer quem mais qualificado do que uma pessoa que pesquisa por algo. Ele literalmente parou o que estava fazendo para pesquisar por esse produto. Então, a gente tem que entender que essa rede, ela existe. Perdão. Essa rede, ela existe e essa rede, ela tem contatos qualificados ali dentro. A gente, claro, a gente tem que saber e entende que essa rede também, ela pode ser mais cara num primeiro momento. A gente entende que sim, uma rede de Google, ela pode aparecer e no relatório vai dizer, nossa, o lead é 5 vezes mais caro. Só que a gente precisa parar de olhar para esses números com cabeça de piscineiro e começar a olhar para esses números com cabeça de empresário. O empresário, ele vai olhar e dizer, o lead é 5 vezes mais caro, mas o aproveitamento do lead é 10 vezes melhor. E aí, o que é melhor? O lead que tu mais aproveita ou o lead que tu mais recebe? Porque, gente, tem gente pesquisando piscina no Brasil inteiro. O Brasil está vendendo piscina de todos os jeitos. Só que a gente tem que entender também que a gente não pode aparecer para todo mundo. Assim como no Meta, assim como no Instagram, assim como no Facebook, existem pesquisas que a gente não pode aparecer. Então essa é a importância também da gente se posicionar no Google. A gente não pode aparecer para todo mundo. Porque o cara que está pesquisando piscina 3.000 litros, ele está pesquisando piscina? Sim, mas ele não está pesquisando a piscina que eu quero vender para ele. Então não faz sentido eu conversar com ele, eu receber esse contato. Por quê? Porque eu tenho que chegar para o cara que está querendo comprar de fato piscina de alvenaria, ou loja de piscina. Pô, loja de piscina. Esse é uma boa pesquisa. Por quê? Essa pessoa pode estar atrás de uma piscina? Pode. Ela pode também estar atrás de uma série de itens para a área de lazer dela. Ela pode estar atrás de uma pessoa, por exemplo, para fazer as manutenções semanais ou quinzenais na piscina dela.
ela pode estar atrás de construir uma nova piscina. Então, a gente sabe, já é sabido, as pessoas pesquisam pelo que a gente está oferecendo. E a gente tem que aparecer, porque senão a gente fica na mesma guerra, a gente fica na mesma briga, sempre patinando, sempre brigando por preço. Por quê? Porque a gente está interrompendo a vida do cara que está procurando pelo preço mais barato. E é duro falar isso, mas a gente vive num país pobre. É duro, tem muita gente com dinheiro no Brasil. Que bom que tem. Mas a gente vive num país pobre. Então, quando a gente está falando através do Meta, através do Instagram e do Facebook, a gente está falando majoritariamente com esse público, por mais que a gente segmente. E isso vai contra praticamente com o trabalho que gestores de tráfego, que a própria Arpia faz. Por mais que a gente segmente o nosso público, a gente sabe que mais de 80% do público brasileiro não tem condição. E ele vai estar necessariamente tendo uma inclinação a fechar com mais barato. Mas essa outra parcela, que não é esse público, a gente consegue conversar com ela. E a gente pode vender para essa pessoa que já está pesquisando, essa pessoa que já sabe quanto pode custar, e essa pessoa que está disposta a pagar mais, principalmente. Então, mas algo muito importante para a gente lembrar também é que rede social e o Google trabalham juntos. Talvez muitos de vocês que estão aqui agora já tenham visto a comunicação da Arpia anteriormente, chamando vocês para uma página para a gente poder falar melhor, conversar melhor sobre os negócios de vocês. E aquela página, ela poderia muito bem estar no Google, mas aquela página, ela está conversando diretamente com o nosso Instagram. Por quê? Porque tem que estar uníssono. Reiterando o que eu falei há alguns minutos atrás, a gente tem que estar intencional, a gente tem que ter intencionalidade no nosso posicionamento, a gente tem que ter intencionalidade na nossa comunicação, a gente tem que ser intencional em cada uma das nossas posições. Se eu vou estar falando de piscina de fibra e eu vou dizer que eu sou o melhor e que eu garanto o máximo de tecnologia e o máximo de garantia, eu vou ser intencional nisso. Eu não vou estar fazendo criativo de A disputando por preço, porque senão eu vou estar jogando contra o meu time. Não, eu ofereço tecnologia, mas eu ofereço a tecnologia mais barata. Não, isso não existe. Não existe o melhor pelo mais barato. Todo mundo aqui sabe disso, todo mundo aqui é consumidor de alguma coisa. Não existe o melhor pelo menor preço. Não existe. Então a gente precisa assumir. Nem que seja para a gente assumir e dizer, sou mais caro, mas ofereço um produto melhor. Então, gente, até para a gente poder se encaminhar para um momento onde eu quero escutar vocês, eu quero reiterar, trazer isso novamente. Mais contatos não necessariamente significam uma operação melhor. Eu falo isso, inclusive, na cadeira de quem gerencia a operação comercial da Arpia. A operação comercial, ela não se faz de mais contatos. Ela se faz de contatos qualificados que geram proposta comercial. Não adianta absolutamente nada eu encher o meu funil de contatos que não são qualificados, porque isso vai diminuir a minha quantidade de propostas. E se diminuir a minha quantidade de propostas, naturalmente vai diminuir a minha quantidade de vendas. A gente precisa ter clareza disso. Não adianta a gente gerar o máximo de contatos se esses contatos não estão gerando proposta. Porque se a gente não está gerando proposta para o nosso cliente, significa que alguma coisa está errada. E aí se eu disser, eu gerei 100 leads, mas nenhuma proposta, porque era tudo desqualificado. Sim, era tudo desqualificado porque a comunicação está errada. Era tudo desqualificado porque ninguém comunicou com essa pessoa da maneira certa. Era tudo desqualificado porque a gente está disputando por preço, pelo cara que está vendendo uma piscina por R$8.000. E aí não faz sentido, realmente, aí é tudo desqualificado. Mas quem que é a culpa? A culpa é do nosso posicionamento, gente. A culpa é que o nosso atendimento não está bem, que o nosso alinhamento, que o nosso posicionamento não está intencional. A gente não está conversando com o público certo. A gente não está olhando para a nossa empresa, entendendo quais são os nossos diferenciais e o porquê que a pessoa vai pagar R$2.000 a R$3.000 mais caro na nossa piscina e deixando isso claro para ela.
senão a gente vira mais do mesmo. Ah, tá, é mais um piscineiro. Sim, ok, mais um piscineiro, 30 anos de experiência, uma fábrica com ISO 9001 nas costas, uma piscina grossa assim, um tanque de guerra, comparado com o cara que está ali na garagem dele, fazendo umas piscininhas 6x3, 4x3, com uma pistolinha e um rolinho. E aí sim, esse cara pode fazer por 5, 6 mil reais, tá tudo certo, ele compra um filtro qualquer, ali, muitas vezes até mesmo da jacuzzi, faz umas conexão meio tosca com uns retalhos de tubo, e aí a gente vai estar competindo com esse cara. Por quê? Não porque o mercado é ruim, mas porque a gente não se comunicou. Porque a gente não deixou claro para a pessoa que quer a piscina de 8 mil que a gente não é a empresa para atender ele. A gente não quer atender ele. Ou a gente pode até querer, mas ele já vai saber que ele vai chegar até nós sabendo que ele vai pagar um pouco mais para ter tranquilidade, para ter sonho, não pesadelo, né? Quando a gente vai dormir da noite, pô, pensa só que pesadelo, tu deitar a cabeça no travesseiro e saber que a tua piscina tá com vazamento. Ou tu tá percebendo assim, ó, dia a dia, tu entra na tua piscina e tu sabe que o solo tá cedendo, e aquela piscina vai dar problema, tu vê aquela bolha aparecendo na borda, ou todos os mil problemas que a gente sabe que uma piscina pode ter. Então, pessoal, eu quero também estender a mão para vocês. A Arpia quer também ajudar vocês. E esse QR Code que está na tela agora, ele é um QR Code para que vocês possam ler, preencher brevemente alguns dados de vocês aqui dentro do nosso site e a gente possa conversar. A gente possa, de fato, dissecar o processo de geração de demanda comercial de vocês e criar um plano de ação personalizado para cada um dos negócios de vocês, para a gente virar esse jogo. Porque a gente não está aqui para fazer live porque é bonito, eu acho legal estar aqui conversando com 46 pessoas. E acho muito legal, que fique claro, acho muito legal e agradeço cada um de vocês que está aqui. Mas a gente está aqui para fazer diferença nesse mercado, porque a gente sabe que o mercado é gigantesco, a gente sabe que o mercado de piscinas é gigantesco, é imenso. E a gente sabe muito bem que a gente pode se comunicar melhor com o mercado e se comunicando melhor, a gente pode vender melhor para esse mercado. É junho de 2026, o inverno nem começou. A gente pode vender trocador de calor, por exemplo. Mas para isso a gente precisa se comunicar com esse mercado. A gente pode vender a obra do verão, para que no verão essa piscina já esteja pronta. Mas aí isso, a gente precisa comunicar isso para o mercado. A gente tem que sair da nossa comunicação, da nossa guerra de preço, daquele tudo mais do mesmo, e de fato posicionar nossa empresa com intencionalidade. Mais uma vez, trazendo essa palavrinha, eu gostaria que você saísse. Tem algumas palavrinhas que eu gostaria que você saísse na mente hoje, e intencionalidade é uma das principais, porque a gente precisa ter intencionalidade nos nossos posicionamentos. Esse link aqui, pessoal, ele vai estar também no nosso grupo, tá? O grupo que eu acredito que o André está moderando ali neste momento. Esse link ele vai estar no nosso grupo, eu vou estar até finalizando a minha apresentação aqui, e eu sei que teve gente que trouxe dúvida aqui no chat, e eu peço que se tiver mais gente que tenha dúvida, ou que tenha algo a trazer, algo para a gente poder aproveitar, a gente já aproveita o nosso tempo aqui juntos e consegue ter algumas trocas relevantes. Eu vou estar lendo a pergunta do Wesley, que deixou aqui. Vamos lá. Só tomar uma água, porque como vocês perceberam, a voz no meio dos 40 minutos de fala deu uma falhada. Bom, vamos lá. Hoje o Wesley ele tem uma dúvida muito grande sobre o posicionamento de mercado em Brasília. Ele é fabricante de piscinas e trabalha no segmento há 6 anos. O mercado é extremamente competitivo. Existem no mínimo 7 fábricas atuando na região, sem contar que algumas delas estão a apenas 50 ou 70 quilômetros de distância uma das outras. Além dos fabricantes, há inúmeras lojas revendendo piscinas com margens de lucros menores e muitas pessoas trabalhando em home office, que também entram nesse mercado buscando lucrar, muitas vezes praticando preços baixos, ainda mais baixos no caso. Atualmente, o atendimento dele acontece em um raio de aproximadamente 100 quilômetros, mas ele tem se questionado como que ele deve se posicionar diante de um cenário tão competitivo. Será que ele está atraindo o cliente errado? Ou ele está abordando o cliente certo da maneira errada? Ele gostaria de entender qual a estratégia para diferenciar nesse mercado e deixar de competir apenas por preço. Excelente a tua pergunta, Wesley. Wesley, vamos lá.
antes de qualquer coisa. Isso que tu trouxe é exatamente o que a gente acaba conversando diariamente com empresários que não são apenas de Brasília, né? A gente sabe que o mercado de piscinas hoje ele tem uma característica que é bem presente, que é a questão das fábricas, porque a logística inviabiliza muito algumas fábricas venderem para longe, né? Então a gente sabe, por exemplo, que existem grandes marcas do mercado que têm fábricas espalhadas pelo Brasil todo, porque muitas vezes não faz sentido tu levar uma piscina de um estado para o outro, por conta que essa logística iria inviabilizar esse custo da piscina. Mas te trouxe esse contexto só para falar que o que acontece em Brasília acontece normalmente no restante do Brasil também. Vamos lá. Qual que é a diferenciação? Eu, na realidade, te respondo isso, Wesley, te trazendo mais pergunta. O que tu oferece que é diferente? É justamente o ponto que a gente trouxe aqui dentro da nossa conversa. O que a gente está oferecendo para o nosso mercado, o que a gente está oferecendo para o nosso potencial cliente, o que a gente está oferecendo para o consumidor como um todo, que vai nos diferenciar do nosso concorrente. Porque a gente não pode disputar só por preço. Eu vou até retomar brevemente um slide que eu estava aqui antes, que aí eu acho que vai ficar até melhor de te responder essa pergunta, Wesley. Se já não tinha ficado claro para ti, eu acho que vai ficar melhor agora. Só retomar ela aqui na minha outra tela, e aí eu já termino a minha linha de raciocínio. Ó, hum, aqui. Então, qual desses diferenciais de fato a gente tá oferecendo, né, para o nosso cliente? A gente está oferecendo o que de diferente do que o nosso cliente está oferecendo? A gente está oferecendo uma equipe melhor, a gente está oferecendo mais garantia, a gente está oferecendo uma visita técnica mais especializada. O que a gente está fazendo de diferente? Porque sim, isso que tu falou é muito válido. Será que a gente está atraindo o cliente certo? Isso tudo depende da nossa comunicação. Necessariamente, é aquele ponto que novamente a gente ficou batendo bastante, né? A nossa intencionalidade da nossa comunicação. A nossa comunicação, ela de fato está comunicando que eu sou diferente do mercado, a nossa comunicação, ela está comunicando que a fábrica que eu represento, ou uma das fábricas que eu compro os cascos de piscina, ela é melhor ou mais confiável do que as outras. Tudo parte disso. Parte do que estamos comunicando para o mercado para que de fato ele possa ter uma percepção melhor. Então, eu acredito que tenha ficado talvez mais claro para ti, né, em relação a essa questão de cenário, o que a gente pode fazer para também se diferenciar em comunicar de uma forma diferente para esse nosso cliente. Mas se não ficou 100% claro, me esclarece um pouquinho aí no chat mesmo, Wesley, a gente vai ficar mais alguns minutos aqui. Arilton, ele perguntou se essa nossa reunião foi gravada. Sim, essa reunião foi gravada e foi transcrita. Está sendo transcrita, na realidade, neste momento, enquanto estamos falando aqui. Então, a IA do Google, ela vai também transcrever, ela vai gerar um resumo e depois a gente disponibiliza ali no grupo. Pô, que legal. Pretendo apresentar os meus diretores. Que bacana. Que bom, Ailton. Espero que tu seja um expoente de mudança aí, porque eu tenho certeza que se tu vai mostrar para os teus diretores é porque tem coisa para ser mudada, tem coisa para ser ajustada e a gente consegue com certeza tá fazendo coisas diferentes no final das contas, né? A gente sabe que esse mercado é gigantesco e que as possibilidades são muitas. Então, pessoal, o espaço está aberto. Novamente, os links que a gente veio falando até agora vão ser enviados ali no grupo. Eu peço que se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma colocação, coloquem no chat, caso vocês não consigam, caso vocês não saibam onde fica o chat. O chat é um botãozinho no canto inferior direito, é um balãozinho, onde vocês podem estar digitando e a gente vai interagindo ainda mais alguns minutos por aqui.
Bom, pessoal, me parece que eu espero, encarecidamente, espero que as coisas tenham ficado claras para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, ou pelo menos que tenha dado ideias, insights para vocês no dia de hoje, para que a gente possa estar se posicionando melhor, se de fato se posicionando no mercado de forma mais clara, mais de fato intencional, e que a gente consiga vender mais, né? No final das contas é isso. A gente não tá só Andres, vamos ver. Andres ou Andrés, vamos ver. Porque eu tenho o André e tenho o Andres ou Andrés, vamos ver. Andres, tu é engenheiro civil, ele trabalha com projetos hidrossanitários de piscina. Está aqui à disposição para possíveis parcerias. Tem um cliente de loja de piscinas que estão diferencial para seus clientes. Andres, vou fazer o seguinte. Eu tinha deixado o QR Code, e esse QR Code está ali no grupo também, tá? Preenche teus dados no QR Code, aí amanhã, no máximo segunda-feira, eu entro em contato contigo para a gente poder estar conversando melhor sobre essas possibilidades, tá? A gente já tem outras parcerias dentro do mercado, num geral, a gente já tem parceria com representantes, com lojas, com fábricas, e tenho certeza que a gente pode conversar algumas questões bem interessantes aí juntos, tá bom? Beleza, pessoal. Pessoal, eu vi que qual a melhor maneira para comunicar com o cliente da piscina de mais de 100 mil reais? Google. O cliente de mais de 100 mil reais normalmente é um cliente que quer uma piscina ou de alvenaria, né? Ou uma piscina de fibra revestida. E esse cliente ele já tem um nível de consciência muito mais, muito mais alto. O cara que sabe que pode pagar esse valor e sabe quanto vai custar uma piscina dessas, ele já tem um nível de consciência bem mais alto. O que também é possível. E aí, inclusive, Anderson, depois vai estar lá no grupo essa apresentação que eu usei aqui, ela vai estar lá no grupo. Dentro daquele link, daquele QR Code, onde eu falo sobre alguns criativos que a gente já utilizou como referência, a gente tem alguns uns modelos justamente de comunicação com o mercado de alto padrão. Eu te diria para ir para o Google, tá? Para não trazer tanto volume, principalmente se tu não tem uma equipe comercial tão grande, tu precisa fazer volume. Porque se tu tem uma equipe comercial grande, tu precisa fazer volume de contatos, trabalha com os dois. Trabalha com o Meta em vídeo, falando especificamente do produto, e aí é importante que tu mostre o produto, que tu esteja com o produto na trás, por exemplo, instalado. Você que está procurando uma piscina revestida com pedra rijal, questões nesse sentido, é importante, tá, que esteja ambientado e não esteja só numa loja de piscina falando, oh, eu quero te vender uma piscina. E também o Google. O Google é muito importante porque aí tu consegue definir palavra-chave. E definindo palavra-chave, tu consegue definir, por exemplo, piscinas de fibra revestida, piscina de cerâmica, questões nesse sentido, e aí tu consegue segmentar melhor esse cliente, tá? Então, essas duas frentes, elas são bem relevantes. Então, Meta, Instagram e Facebook, para que a gente busque essa pessoa de fato no lugar certo, e Google buscando pela pessoa que já está procurando exatamente pelo produto que a gente vai estar oferecendo, tá? Beleza, vamos lá, dando sequência aqui, que agora vieram algumas dúvidas. Obrigado, pessoal, pela interação. Lucas e o Andres, parabéns pela live. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer meu, na realidade, ter vocês aqui. O EDM Piscinas Almeida, vamos lá, Almeida. Ele trabalha de piscina há mais de 15 anos e uma semana abriu uma loja. E há uma semana abri a loja voltada para manutenção e vendas de produtos de piscinas. Estou engatinhando ainda, mas creio que dá certo. Almeida, tenho certeza que dá certo. Se eu pudesse te dar uma dica, isso inclusive é um tópico futuro para o que talvez se torne esse ambiente. É que se tu está oferecendo manutenção, foca em receber essa manutenção, em receber esse cliente de forma recorrente. Vende mensalidade. Não existe nada mais poderoso para uma empresa do que receita recorrente mensal. Não existe, nem que seja 20 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais. É poderoso porque tu sabe que todo mês vai estar entrando aquele valor no teu caixa. É diferente de todo mês tu começar do zero. Então, cria esse produto,
vende já para os clientes que tu já tem, para os contatos que tu já tem, começa oferecendo manutenção preventiva, começa oferecendo limpeza, questões nesse sentido, nem que seja mensal, quinzenal, algo relacionado a isso, que dessa forma tu já consegue necessariamente chegar para essa pessoa e, de fato, construindo isso. E tem um espaço para isso também, tá? A gente já validou dentro da Arpia que existe um espaço para a gente conseguir conversar com esse cliente que quer resolver esse pepino. Esse pepino de ter que ir lá, ter que aspirar, ter que tratar a água. Existe esse mercado. É um mercado bem legal e pelo que eu observo e pelo que a gente conversa no nosso dia a dia, é um mercado que ainda está sendo mal atendido. A SAF Paulino Lourenço. Como uma cidade no interior do estado de Goiás pode se comportar na venda para possíveis consumidores que talvez não tenham um grande capital disponível? A gente pode tratar de algumas formas, né, nesse caso, Paulino. A gente pode tratar a questão do capital como um capital imediato, e aí uma coisa é a pessoa ter ou não ter 30 mil reais para te pagar uma piscina à vista, outra coisa é a gente tratar essa pessoa sobre ter ou não ter dinheiro ou capacidade de comprar uma piscina. Porque a gente entende também, e isso, infelizmente, novamente, como eu trouxe dentro da nossa conversa, a gente faz parte de um país que majoritariamente é pobre, a gente entende que tem muita gente que não pode comprar. Uma pena. A gente adoraria poder vender para todo mundo, mas infelizmente o mundo ideal não existe, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai desqualificar esse cliente, isso faz parte do nosso processo comercial. Talvez muitas vezes não faz nem sentido a gente fazer uma oferta para ele. Oferta, eu digo proposta. Então, e outra questão importante é a gente entender que daqui a pouco essa pessoa não tem um grande capital momentâneo disponível. E aí, claro, existe toda uma organização de fluxo de caixa também, para que a gente entenda as condições que a gente pode fazer para essa pessoa. A gente pode fazer para essa pessoa uma condição de 10 vezes, a gente pode ver com essa pessoa uma possibilidade de financiamento, algo nesse sentido. Eu iria por esse caminho, tá? Aventura Água Piscinas. As nossas lojas têm os maiores valores de piscinas e equipamentos a produto. Não abro mão disso, mas gostaria de aumentar o volume de vendas. Então, a gente necessariamente sabe que o volume de vendas ele vai estar necessariamente linkado. Eu vou ser um pouco técnico aqui agora, tá? Eu sei que tu não colocou teu nome, eu até te chamaria pelo nome, mas tu não colocou, e de qualquer forma, vamos lá. O que eu vou estar te trazendo? A gente necessariamente precisa entender que existe uma métrica no mercado chamada mercado total endereçável, tá? Que é algo mais técnico, mas que vai ao encontro de muito do que eu falei daqui dentro dessa live. O mercado total endereçável, ele simboliza o quanto do mercado que de fato a gente pode... Carlos, perfeito. Vamos lá, Carlos. O mercado total endereçável, Carlos, ele representa quanto do mercado a gente consegue vender. Para quanto do mercado eu consigo vender? Arpia. A Arpia atende o mercado de lazer. O mercado total endereçável de lazer, digamos que ele é de 10 mil empresas. Legal. Mas o mercado total endereçável, ele é uma coisa. O mercado total de piscinas, ele é 10 mil. Dentro desse mercado, talvez 2 mil, de fato, tenham um valor, tenham dinheiro, tenham possibilidade de nos comprar. Então, a solução para isso é botar mais água no balde. Uma das soluções para isso é botar mais água no balde, ou seja, aumentar a quantidade de contatos que chega. Então, é uma solução, tem que ser uma solução calculada. Sempre que a gente faz um movimento como esse de trazer mais volume para a nossa operação, a gente tem que fazer isso de uma forma calculada. Não adianta eu trazer um super volume e eu perder a mão, eu fazer com que o meu custo de aquisição para o cliente esteja demasiadamente alto. A gente tem que ter muito claro isso, tá, Carlos, em relação à nossa questão dos indicadores comerciais. Porque, ok, sou mais caro, não abro mão disso, e eu acho que tu está corretíssimo, a Arpia também não é a empresa de serviço mais barata que tem no mercado, e tá tudo certo, é posicionamento. Mas a gente tem que entender que também existe um equilíbrio entre eu trazer mais pessoas e eu vender mais, ou eu trazer mais pessoas e o meu custo por venda aumentar muito. Então, porque custo por venda ou custo de aquisição de cliente, ele é uma métrica a ser mensurada. E se eu não mensurar ela, eu vou só estar trazendo mais gente para dentro do meu funil, mais água para dentro do meu balde. Só que
mais água para dentro de um balde, que não necessariamente vai estar gerando mais venda, não necessariamente me parece uma boa ideia. Então, essa é uma resposta um pouco mais complexa, um pouco mais técnica, inclusive, onde a gente precisa entender, ok, quero vender mais, quero ter mais volume, porque o meu preço não é o mais barato, e eu não vou ser o mais barato mesmo. Legal. Até que ponto eu posso ir dentro do meu mercado total endereçável, onde a minha operação comercial continua sendo lucrativa, onde eu continuo tendo mais lucro dentro dela. Porque não adianta nada eu vender 1 milhão investindo 990 mil. Nesse caso, eu prefiro vender 500 mil investindo 100. Então, isso é algo que tem que ser equalizado, tem que ser melhor calculado, tá? Só me responde, tá, Carlos? Se ficou claro para ti a minha resposta, só me dá um ok depois ali no chat, enquanto eu vou indo para as próximas aqui. A Helena procura por Inspiration Pools. Ah, não, tá falando pro Andres. Tá. Helena, Inspiration Pools. A gente já não conversou, Helena? Esse nome não me é estranho, acho que já conversei contigo. A Roberta, boa noite. Qual a sua opinião sobre criativos de vídeo realistas com IA para a geração de leads qualificados? Não existe vídeo realista com IA. Desculpa, desculpa. Tá? E assim, quem tá falando isso é alguém que é entusiasta de IA. É alguém que tem assinado pelo menos 13 IA. É alguém que acabou de apresentar para vocês uma apresentação feita por IA. Quem organizou tudo aquilo ali, aquilo lá saiu da minha cabeça, claro. Mas toda aquela organização gráfica, quem fez foi IA. Agora, a IA pode fazer aquilo, mas a IA realista, o vídeo de IA, ele sempre vai ter cara de IA. Não adianta. E assim, vou trazer uma breve história para vocês. Na Arpia, a gente tem uma parceria com uma gravadora, uma produtora de conteúdo. Melhor câmera, melhor lente, melhor microfone, melhor iluminação. Sabe qual que é o melhor criativo? Sabe qual é o criativo que trouxe vocês aqui? Que faz com que agora, enquanto está tendo o jogo da Copa do Mundo, a gente esteja conversando? Celular. Quer dizer que o celular é o melhor gravador? Não. Quer dizer que a IA não poderia fazer? Poderia. Mas a imperfeição, a comunicação humana, esse engasgo, as pequenas falhas é o que faz a gente se conectar. A IA vai sempre ser robótica. E existe algo mental no ser humano que faz com que a gente não se conecte de fato com algo que não é natural. Então, a IA ela é excelente. Eu sou um entusiasta da IA. Novamente, tenho umas 13 IA contratadas. Abro diariamente o GPT e o Cloud. Mas a gente tem que saber até onde ela vai. Ela é uma ferramenta e ela não vai conseguir substituir o ser humano. Isso, usar como ferramenta de organização e não como criação. Seria exatamente. Inclusive, Roberta, eu já vou te dar um spoiler. Espero que tu fique ali no nosso grupo, que tu continue nos acompanhando, porque a gente criou uma IA. A gente criou uma IA aqui na Arpia, onde a gente vai entregar duas coisas para a IA. A gente vai entregar a foto do ambiente da pessoa, ou seja, a foto do quintal, a foto da chácara, a foto do sítio, e uma foto do casco da piscina. E essa IA vai gerar a foto pronta, a piscina pronta, instalada, para que a gente consiga colocar isso nas propostas comerciais. Isso a gente vai estar oferecendo no futuro para vocês, propriamente, para esses lojistas. Então, isso vai ser algo futuro e espero que vocês gostem. Muito bem, pessoal. Acredito que foram todas as dúvidas. Haruan, vamos lá, Haruan. Haruan, eu vi que tu é o primeiro a chegar aqui. Obrigado. Foi o primeiro a chegar e tá aí até agora. Não saiu daqui para ver o Canadá jogar. Vamos lá. Quando o cliente já pesquisou, conhece a marca, já viu os nossos trabalhos e chega predisposto a comprar, a venda acontece com muita facilidade, realmente. Porém, quando concorrentes entram no mercado, empresas reduzindo agressivamente o preço e transformando a piscina numa simples comparação de valores, a venda fica estagnada a um determinado valor. É verdade. E é claro, sempre inferior. Como podemos reposicionar a nossa comunicação para que o cliente volte a enxergar qualidade, confiança, experiência e valor, em vez de olhar apenas para o preço?
uma vez que certas marcas de nível nacional e internacional, e eu sei bem de quem tu está falando, continuam somente abaixando o valor a cada dia que se passa. Opa, vamos lá. A garganta está um pouquinho seca e eu entendo, eu entendo exatamente o que tu está falando, tá, Aru? Tem gente que vai chegar até nós querendo única e exclusivamente preço e paciência, faz parte do show. A gente precisa, de fato, dar atenção a quem não quer única e exclusivamente isso. Eu acredito novamente que a gente tem que ter uma clareza muito grande no nosso. Tem dois pontos, tá? Aqui que eu quero trazer para ti, na realidade. O primeiro, eu quero trazer. O primeiro não responde a tua dúvida diretamente, mas ele vai falar sobre a tua operação. Tá? Na tua operação comercial, a gente tem que saber com quem que a gente vai perder e com quem a gente não vai perder tempo. Tá, o que é importante para ti, Aruan, quando tu vai comprar uma piscina? Essa pergunta é muito importante de ser feita, em qualquer momento da nossa negociação. O que é importante para vocês? Agora a gente está em 37 pessoas aqui. Quando tu vai comprar uma piscina, o que é importante? A pessoa talvez te responda que o mais importante é o preço. Tá bom, se a pessoa já responder que o mais importante é o preço, tu vai apertar a mão dela, dizer muito obrigado, eu não sou mais barato e valeu, passar bem. Mas essa pessoa ela já vai te trazer a informação do que é relevante para ela. E é com isso que tu vai jogar. Tá? Mas isso é depois que tu recebeu essa pessoa nos teus contatos. Antes disso, eu sou muito. Na cidade somente preço. Eu tenho duas lojas na cidade de 35 mil habitantes, na cidade de 250 mil, somente preço. Olha, eu sou muito a favor da gente sempre bater no medo. Eu gosto dessa comunicação, principalmente nesses mercados mais agressivos, e é um mercado de piscina, e o mercado onde a gente sabe que existe algumas franquias aí que estão fazendo uma certa carnificina no mercado, a gente já sabe que bater no medo é bastante válido, sabe? Dentro da nossa conversa aqui eu trouxe alguns exemplos, né, sobre, por exemplo, preparação de solo, trinco da piscina, filtro, bater no medo muitas vezes funciona porque a gente vai estar indo contra algo que é quase que subconsciente nosso, o ser humano. O ser humano, ele quer mitigar risco. A gente naturalmente quer mitigar risco, mas também a gente tem que entender que existe uma competição por valor. Então, essa competição por valor, ela vai sempre existir. Algo que a gente pode fazer de forma a mitigar dentro da nossa comunicação é colocar preço dentro dela mesmo. É deixar claro desde o início que a gente não é o mais barato. Mas realmente, assim, Arua, a gente sabe que a gente não vai ganhar todas e a gente sabe muito bem que o mercado também ele é competitivo e que tem gente fazendo preço que não tem explicação, né? Oferecendo filtro junto, coisas nesse sentido. Acredito que eu sanei tua dúvida, Aruan, mas se não, me manda mais aí alguma luz no chat que a gente vai conversando. A Alessandra comentou que fez algumas imagens dessas solicitando foto do espaço de cliente, criei com a foto da piscina que ela estava e me orçando e usei o A, e deu certo, foi positivo o retorno, olha só, que legal. É justamente isso que a gente vai criar, que a gente está criando na realidade. Vamos lá, pessoal, na realidade, deixa até, se eu tiver isso aqui na mão, eu já quero mostrar para vocês de antemão como uma forma de agradecimento de você estar aqui. Mas deixa eu só ver se eu lembro qual link que é. Não é esse. Bom, eu vou. Daqui a uns dias a gente manda ali no grupo. A gente só está realinhando algumas coisas, na realidade, finais dentro desse projeto, para que a gente possa também disponibilizar para vocês e ele esteja estável, né, para que as coisas consigam rodar 100%. Mas, pessoal, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, algo a acrescentar, algo que vocês gostariam de estar trazendo para a gente poder estar discutindo aqui juntos. Eu quero trazer mais uma vez, aproveitando a presença ainda de todos vocês que ainda estão aqui, lembrando do QR Code, do link que vai estar ali no grupo também. O link que vai estar ali no grupo direciona para um formulário onde vocês preenchem brevemente algumas questões de vocês e a gente consegue estar conversando melhor, definindo
plano de ação, de fato, para que vocês melhorem tanto a comunicação quanto o posicionamento de vocês e principalmente os resultados. Obrigado, Andrés, pela parabenização. Lucas, talvez a maior dificuldade atualmente não seja argumentar e vender, mas sim conseguir o contato físico, até mesmo por ligação com o cliente. O WhatsApp ajuda, mas também dificulta o atendimento. Realmente, para isso a gente precisa ter um processo comercial bem estabelecido. O cliente ele precisa muitas vezes ter motivo, né, para ir nos visitar. E quando o cliente não vai nos visitar, talvez a gente tenha que estipular um processo que a gente consiga gerar valor para ele de maneiras diferentes, seja através de videochamada, seja através de outras maneiras onde a gente consiga estar agregando valor, né? A gente, novamente, oferecer para o nosso cliente algo além do único e exclusivamente o nosso orçamento. O André acabou de me mandar aqui, e antes da gente finalizar, eu quero mostrar para vocês minimamente a cara de como que vai ser esse gerador. Então, pessoal, ó, ele vai ser dessa forma. Eu não tô com imagens aqui para mostrar para vocês, tá? E daqui a um tempo a gente vai estar disponibilizando isso para vocês também. Mas isso aqui é bem simples, vai ser bem simples de vocês utilizarem. É só vocês subirem uma foto da piscina, uma foto do ambiente do cliente, darem as medidas em relação à metragem da piscina para que a IA também não se perca, e algumas observações, caso vocês julguem necessário. Posicionar centralizado, posicionar mais no fundo, adicionar deck de madeira, questões nesse sentido, e aí a IA vai gerar essa imagem para vocês, tá? Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês futuramente, justamente para que a gente possa, e acho que isso já ficou claro para vocês, para que a gente possa auxiliar esse mercado de piscinas. A gente está nesse mercado há bastante tempo, por mais que a gente tenha a carinha de moleque, eu com meus 34 anos sou um moleque ainda, mais ou menos, mas a gente está nesse mercado há um tempo e a gente viu esse mercado mudar muito nos últimos 5 a 6 anos. E a gente sabe muito bem que existem grandes marcas fazendo uma certa prostituição no mercado. E a gente é contra isso. E para isso a gente precisa organizar melhor a nossa comunicação e nosso processo comercial. Os nossos dois pilares principais na Arpia, geração e conversão de demanda comercial. Esses dois pilares são o que vão fazer a gente poder jogar esse jogo. Caso contrário, caso a gente não tenha esses dois pilares bem alinhados na nossa empresa, não adianta. A gente vai continuar perdendo venda por preço, a gente vai continuar disputando com o garagista, a gente vai continuar disputando com as marcas de franquia que fazem prostituição no mercado, a gente vai continuar perdendo venda para esse tipo de gente, e não é isso que a gente quer, é para isso que a gente está aqui na quinta-feira, às 19 horas e 16 minutos. Então, pessoal, eu agradeço imensamente o tempo de vocês estarem aqui me escutando um pouco mais de uma hora. Obrigado por cada um de vocês que esteve aqui. Eu espero vocês para a gente poder conversar, espero vocês ali preenchendo os dados brevemente de vocês para a gente poder evoluir um pouco mais e, de fato, estipular os planos de ação para vocês venderem mais ainda esse ano. E obrigado, Osmar. E perfeita comunicação, Pietro. Seguimos assim na fábrica. Agora repassar para os nossos clientes. Vamos para cima, Osmar. Conta com a gente. Tu sabe que pode contar com a gente. Vamos para cima, pessoal. Contem com a gente, a Arpia está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para fazer diferença nesse mercado e tenho certeza que todo mundo que esteve aqui, com certeza vai levar coisas para suas operações. E, por favor, o grupo está ali, o meu número está ali, me contem quando vocês fizerem, quando der certo, e contem com a Arpia para alçarem voos altos por aí. Um abraço, pessoal, um bom dia, uma boa quinta-feira, um bom restinho de semana. Valeu!